Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí vai conversar hoje com o músico Jader Santos. Muito obrigado pela sua visita, por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, né? Você é nascido em São Paulo, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo. Meus pais estudavam aqui na época, mas a minha família toda é Rio Grande do Sul, mas assim em São Paulo, capital. E você morou em que bairro lá? Conta um pouquinho dessa sua infância em São Paulo. Na verdade, eu morei bem pouco em São Paulo, porque já com 2 anos a gente já foi para o Rio Grande do Sul. Então, esse meu primeiro momento em São Paulo foi só nascer mesmo. Meu pai morava ali mais pro lado de Santo Amaro, estudava hoje a Universidade de São Paulo, Adventista, antigamente se chamava IAE, então era lá mais pro lado de Itapecerica da Serra. Então ele fazia o seminário lá. Então a gente nasceu, meu irmão e eu, nós somos gêmeos, e aí ele terminou, faltavam 2 anos ainda para terminar o seminário. Aí terminando o seminário aqui em São Paulo, aí ele voltou para o Rio Grande do Sul, que era a terra dele, onde ele começou a fazer um ministério. Que cidade que é lá, Rio Grande do Sul? Meu pai, a família é em Erechim, mais pro norte, perto de Santa Catarina. E a família da minha mãe é mais ali, Santa Maria, Porto Alegre também, ali mais pro... Então essa primeira infância sua, você se recorda, Rio Grande do Sul mesmo, Erechim? Na verdade, o lugar onde a gente foi morar mesmo, eu me lembro que a gente foi primeiro para Porto Alegre, mas passou rapidinho, depois a gente foi para uma cidade chamada Ijuí, me lembro muito bem de Ijuí. Depois a gente voltou... não, a gente foi para Pelotas antes disso. Eu me lembro um pouquinho, mas de Ijuí já me lembro mais. Depois de Ijuí a gente voltou para Porto Alegre, depois a gente foi para uma cidadezinha pequena chamada Taquara. Aí isso já deu uns 10 anos de vida, já com 10 para 11, aí a gente foi para Goiás. Meu pai recebeu um chamado para fora do Rio Grande do Sul, aí comecei a ver o Brasil. E a família, só você e seu irmão de filho ou tem mais? Tem uma irmã mais nova, 2 anos. 2 anos? E a música, como é que começa a entrar na sua vida? Você aprende a tocar piano primeiro, né? Minha família é família de gente de igreja, né? Então, os meus pais perceberam que toda vez que eu ia para a igreja, eu ficava assim, vidrado em quem estava lá, ou tocando um piano, ou um órgão, ou regendo um coral. E eu ficava assim, muito empolgado e querendo olhar e de alguma maneira. E eu comecei a cantar bem cedo. Cantava afinadinho, assim, inclusive aí meu pai era pastor da igreja, né? Então aparecia oportunidade, os filhos do pastor vão cantar, e eu lembro que eu fazia uns duetos com meu irmão. Então começou por aí. E meus pais vendo esse menino tem dom para música. Aí eles me colocaram um pouquinho mais tarde para poder começar um estudo de piano, que eu gostava muito de piano na época. Nessa época eu morava em Juí. Mas eu tinha assim uns 6 para 7 anos, inverno rigoroso no sul. A casa da professora era longe, e aí os horários complicados, eu comecei a estudar, mas eu não continuei. Aí deu uma parada. E aí fiquei uns anos sem estudar, aí quando a gente foi para Goiás, em Goiânia, na verdade, na capital, então eu já tinha ali para 11 anos. Aí lá eu comecei assim, um estudo de piano assim, um pouco mais... Mais firme. Mais regrado e firme. Regrado. E aí sistemático. Sistemático, né? Tem que ter disciplina, né? Senão não resolve. Senão não vai pra frente. E também a gente não tinha instrumento em casa, né? Então eu estudava na casa da professora, aí onde é que eu vou treinar, né? Onde é que eu vou praticar? Aí encontrava uns amigos que tinham, aí quando podia ir lá, mas aí não vai pra frente. E nessa época meu pai comprou um piano velhinho lá, e a gente pelo menos tinha onde praticar em casa. E hoje, você olhando pra trás, que tipo de característica de personalidade que você acha que você tem, que você puxou do seu pai e também da sua mãe? Olha, eu tenho do meu pai, eu acho, que é assim, uma sede por descobrir coisas e fazer. Meu pai era esse camarada inquieto, assim, que... Meu pai era curioso, ele fazia muita coisa. Coisas que ele aprendeu e coisas que ele aprendia porque tinha que fazer. Vou lhe dar só um exemplo. Quando eu comprei meu piano, era um piano meio velhinho, assim, né? Então ele começou a dar problema, obviamente, mecanismo, tudo. Meu pai desmontava aquilo, ia atrás do problema, e mesmo sem fazer curso nenhum, entendeu? Ele dava um jeito de... Meu pai era um faz-tudo. E, uma molinha que tá faltando. Essa madeira aqui inchou, tem que dar uma lixada. Esse mecanismo, já entendi como funciona. Ele ia lá e arrumava. Então foi assim. Então meu pai tem esse lado assim, prático da vida. Sempre correndo atrás de alguma coisa e fazendo e descobrindo um atalho e realizando, né? Esse é meu pai. E o meu pai, na verdade, da nossa família, ele é o mais musical.
Minha mãe não canta muito, não se envolve muito com música, mas meu pai tocou violino, meu pai cantava no coral, né, essas coisas assim. Da minha mãe, eu acho que eu herdei mais assim a metodologia e a perseverança. Minha mãe é uma pessoa dos detalhes. Ela faz aquilo com uma meticulosidade. Não, isso aqui ainda não está perfeito. Vou fazer de novo. Então é de trabalhos manuais. Assim, na vida inteira ela fez várias coisas. Por exemplo, tem uma época que ela fazia bolo para festas, por exemplo, né, em casa. Aquilo era tudo na mais perfeita ordem. Quando a massa desandava um pouquinho, não, isso aqui não dá, joga fora, faz outra. Depois tem uma época que ela trabalhou com arranjo de flores, por exemplo. E aí eu lembro que aí ela tinha a ferramenta dela e ela tem esse dom manual, né? Depois de uma época ela trabalhou com tricô e aquelas máquinas que se comprava e fazia tricô, e também ela era super perfeccionista. Então minha mãe é essa pessoa dos detalhes. Então acho que eu uni as duas coisas e aí gerou uma coisa boa. Juntou a curiosidade do seu pai e a disciplina da sua mãe. Isso é a disciplina da minha mãe. Aí a coisa foi pra frente. E que tipo de educação que eles deram para os 3 filhos? Olha, a gente teve uma educação assim, rígida, no sentido de criança em casa tem que ser responsável por suas tarefas, por exemplo, seus deveres da escola, né? Sua participação na igreja. A gente, como família pastoral, a gente participava em tudo, né? Era programa dos jovens, era programa das mães, era programa de Natal, a gente sempre está envolvido. Coralzinho da igreja, né? A nossa igreja tem um grupo chamado Os Bravadores, que é mais ou menos como um escoteiro, né? A gente participava daquilo também. E em casa também, eu lembro que cada um de nós tinha assim uma responsabilidade, nós éramos 3, né? Ali, a partir do momento que a gente já podia fazer alguma coisa, eu lembro que a gente fazia um rodízio até. Um cuidava da louça, o outro cuidava da casa um pouco, e o outro do jardim, por exemplo, lá fora, né? Então uma semana, depois aí na outra semana o rodízio mudava. Então eu lembro que foi importante porque a gente sempre tinha uma ocupação e um significado de que a gente tinha que colaborar, sabe? Responsabilidade, que né? Aquilo dependia da gente. E minha mãe, quando teve uma época que ela não trabalhava fora, mas depois quando ela trabalhava fora, quando ela chegava, a gente sabia que a gente tinha que separar o tempo. Então, isso aqui é para fazer as tarefas de casa, esses trabalhos aqui que são a minha obrigação em casa. E então, quer dizer, esse gerenciamento do tempo, ainda mais eu comecei a estudar música também, né? Aprendi a gerenciar meu tempo. Eu lembro que eu tinha uma escalinha assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, de tal, vou fazer isso aqui. Minha meditação pessoal, meu trabalhinho, praticar piano, e aí hora de folga para brincar, era tudo assim meio medidinho. E isso colocou uma disciplina bacana na nossa família, sabe? Que deu muito certo, a gente cresce assim com um senso de valor bom, e você entende que o seu papel é de contribuir também, né? E você pode ajudar em alguma coisa. Então, sempre que eu lavava a louça, por exemplo, eu procurava fazer bem feito, porque eu sabia que minha mãe ia chegar depois e falar assim, tá bem limpo ou não tá limpo. Então, esse retorno era muito bom. E o seu irmão e o seu outro irmão mais novo, eles são de música também ou não? Olha, os 3 começaram juntos. A gente começou a estudar juntos, mas daí até eu tenho que assumir uma culpa. Porque eu era assim tão empolgado em fazer a coisa acontecer que eu monopolizava meio tempo e eu fui muito mais rápido. Aí eles desanimaram. Mas ele foi para outras áreas. Minha irmã mais nova, né? Foi pro canto mas cantava. E meu irmão foi pro trompete, ele chegou a tocar muito bem trompete. E minha irmã tocou um pouquinho de violão também, uma época, mas depois não foi muito pra frente. Mas meu irmão chegou a tocar muito bem trompete. E cantava um pouco, mas o instrumento da vida dele foi trompete. Piano eles desistiram. Falaram, não tem mais graça. E aí você com 14 anos, você participa de um concurso nacional, né? Olha, esse concurso foi a grande alavanca da minha vida. Porque eu era um garoto que tinha começado a estudar, imagina, aos 11. Aos 14, meus amigos, minha professora, todo mundo me incentivou a participar desse concurso. E veja só, a gente morava em Goiânia, lá a Universidade Federal de Música naquela época era forte, e eles tinham um concurso internacional de piano. Que a gente, tudo quanto é lugar, eu lembro, vinha gente de Manaus, vinha gente de Porto Alegre, vinha gente de São Paulo, do Rio. Era um concurso sério, porém internacional. Então veja só, quando me animaram a participar do curso, eu tinha 2 anos de estudo de piano praticamente. E eu lembro que a minha categoria era até 15 anos.
porque eram divididos por faixas, né? E eu me sentia totalmente incapaz, assim, para aquela tarefa, né? Mas a escola, a Universidade lá de Goiás, ela tinha interesse que gente dali de Goiânia participasse, né, do estado, porque era assim uma glória, né, do estado. Levar o nome da cidade. Então o que aconteceu? Resumindo, eu fui para uma professora, saí da professora que eu estava, porque ela falou assim, se for para um concurso assim, eu não tenho como te orientar. Então eu vou te colocar numa professora tópica que tem aqui em Goiânia, para ela te preparar. E nessa época, eu estudava 6 a 7 horas por dia de piano. Então, aí foi por isso que eu digo que me alavancou, porque de tanto estudar, você avança muito rápido, né? Então, embora eu não tivesse, por exemplo, como competir com quem tinha estudado começado com 5, 6, por exemplo, né? Que aos 14, né? Eu já tinha 8 anos de piano, né? E eu ainda só tinha 2. Mas, assim, a experiência foi muito legal. Foi, assim, transformadora, eu diria. Porque um adolescente, né, 14 anos, se apresentar ali num concurso nacional, sim, né, ver ali o seu nome. Não, e eu lembro que teve um livrinho, assim, com um resumo das pessoas. Então, até que o meu resumo é o menorzinho de todos, né, porque eu lembro que tinha colegas meus que já tinham concurso internacional lá na Argentina, concurso internacional em Porto Alegre, concurso internacional em Piracicaba. Tinham passado por vários lugares, né, prêmio especial, segundo lugar, E o meu currículo era, grupo lá da igreja, né? Comecei a estudar não sei quantos anos, um talento aqui da nossa terra e tudo, mas não tinha assim, muito currículo, né? Para passar, mas foi bem interessante. E logo depois você decide já estudar teologia e música? Como é que foi isso aí? Então, demorou um pouquinho, porque quando eu fui fazer meu ensino médio, aí eu já vim para São Paulo estudar. Nossa igreja, a igreja adventista, ela tem uns colégios no modelo de internato. E esse colégio, o mais perto da minha casa, era o de São Paulo. E esse colégio também foi muito bom porque lá no colégio eles tinham corais, eles tinham grupos, eles tinham um conservatório dentro da escola, né? Então eu continuei meus estudos. Quando terminou meu ensino médio, eu queria fazer música. Música. E eu avisei pro meu pai, eu vou fazer vestibular, vou fazer música. Só que veja bem, para um pai assim, deixar seu filho novinho, que veio lá de Goiás para entrar em São Paulo, né? Passou na faculdade de música, se virar sozinho, e eu realmente terminei novo, eu comecei a faculdade, eu tinha 17 para 18, né? Aí meu pai falou assim, escuta, já que você gosta, né, de música e música de igreja, que é a sua experiência, e eu realmente queria fazer música para igreja, né? Esse era o meu sonho. Que tal se você não fizer primeiro um curso de teologia? Vai pro seminário, aí depois você faz música. E eu no princípio falei assim, mas será que é necessário isso mesmo? Até eu duvidei um pouquinho do conselho do meu pai, mas daí uma coisa foi forte. Alguns dos meus amigos ali daquela escola que eu estava, no ensino médio, que na época a gente chamava escola de segundo grau, né? Vários foram para esse outro colégio de São Paulo, que esse colégio dos meus pais estudaram, que é lá perto da Tapicerica da Serra. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Lá também o programa de música é bem forte. Então, na realidade, eu não vou parar de fazer música. Eu vou estudar no seminário, mas eu vou estar envolvido com muitas coisas musicais. E foi isso que aconteceu. Fui, aí eu tinha amigos, meu irmão também foi. E aí tinha, assim, uma rede de apoio, diria assim, né? Mais tranquilo, meus pais ficaram mais tranquilos. E eu gostei muito de ter feito aqueles 4 anos lá no seminário. Aprendi muito. E fez uma diferença, sabe, na minha trajetória. Aí depois fiz música, aí fui pro Rio de Janeiro, aí fiz música. Mas foi o conselho do meu pai que mudou a minha trajetória. Porque deu uma base, né? A base fundamental ali, né? Foi. Ainda mais pra mim, eu que uma pessoa que queria fazer música sacra, né? A vida inteira, foi importante ter o conhecimento da teologia, né? Da Bíblia, assim, fez uma diferença imensa. Você estudou fora também, não estudou? Estudei fora. Eu fui pro Rio de Janeiro logo que eu me formei. Trabalhei uns 7 anos e aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu queria assim me aprimorar, fazer um mestrado, um trabalho fora. E aí eu também sempre gostei de inglês. Logo cedo comecei a estudar inglês e no Rio de Janeiro também estudei. Eu falei, acho que eu queria ir para uma escola fora do Brasil, para ter uma experiência internacional e para fazer um mestrado. E aí eu procurei umas bolsas, foi um pouco difícil, mas peguei minhas economias, aí ganhei umas ajudas. E aí nessa época eu fui para os Estados Unidos
Fui para a Universidade de Andrews, lá em Michigan, e lá eu fiz um mestrado em música, que foram 2 anos bem desafiadores da minha vida, mas foi uma experiência incrível. É desafiador em que sentido? Bom, pela língua primeiro, né? Porque, embora eu tivesse estudado muito, e eu passei, por exemplo, para você iniciar naquela escola, você tinha que obter alguns certos pontos no inglês, né? Algumas pessoas que não tinham esses pontos, eles iam para lá, no início não entravam para a faculdade, ficavam estudando inglês, até passar na prova, aí você se matriculava. Só que, por incrível que pareça, o curso de inglês lá na universidade onde eu estava, o crédito era mais caro do que o crédito da faculdade. Então, eu passei na prova de inglês. Então, eu já entrei para fazer a faculdade, né? Foi a parte boa. Só que veja só, quando a gente tem um conhecimento assim mais teórico do inglês, né? Você passa na prova. Agora, quando você entra no dia a dia, né? O professor lá dando uma aula, explicando, não sei o quê, aí você fica assim, até você entender as coisas leva um tempinho, né? Então, eu me comunicava razoavelmente bem, só que eu lembro de 2 episódios assim até engraçados. Um dia eu cheguei na aula, aí o professor falou assim, ok, então hoje é o momento de entregar os trabalhos. Eu falei, que trabalho? Eu falei, mas não era hoje. Aí os meus colegas falaram assim, não, é que aquele trabalho, aquela monografia que o pastor passou, para você fazer uma pesquisa e apresentar, era hoje. Então, eu entendi o trabalho, eu entendi o que era para fazer, mas eu errei um dia. Não, e aí, naquele falou, professor, desculpa, mas eu não entendi esse pequeno detalhe, e eu não estou com o meu trabalho pronto hoje. Então, e outra coisa que também me marcou muito, eu lembro de um trabalho que eu fui fazer também, de pesquisa de biblioteca. Eu pesquisei, fui nas fontes, né? Eu já tinha feito uma faculdade no Brasil, né? 2, aliás, música e teologia. Fiz do melhor que eu podia. Ok, entreguei o trabalho para ele. Ele leu o trabalho, no dia ele foi me dar o retorno, né? Escreveu lá assim. Mas eu recebi assim, tipo, 7,5, 8. Falei, nossa, mas por que não 10 então, né? Se eu fiz um trabalho assim tão bem elaborado. Então. Aí ele falou assim para mim, não, o trabalho está muito bem pesquisado. O que essa pessoa, que esse estudioso falou, esse outro... Agora eu queria saber qual é a sua ideia, assim, qual é a sua conclusão de todas as coisas que você pesquisou. Eu falei, mas a minha ideia conta. Porque aqui no Brasil a gente é meio que dogmatizada, você pesquisar e falar, fazer um trabalho assim, né? A autoridade tal falou isso, depois você pega uma citação de um outro, até você monta e entrega o trabalho. Não, lá nos Estados Unidos sempre eles desenvolvem o espírito da autocrítica. Ok, você leu a respeito, né, de um assunto X. Ok, e agora então, como é que você pensa sobre o que eles disseram? Você entendeu o que disso aí? Você entendeu o que? Você concorda com essa aula aqui ou outra aula? Ou você discorda deles por algum motivo? Então, e isso eu não estava acostumado. E toda coisa que eu fazia tinha esse viés assim de... Então foi uma coisa que eu aprendi lá. Aqui eu falei, a gente não está treinado para esse tipo de indagação. É que é outra cabeça, outra formação também, né? Eu imagino que você deva ter voltado de lá também com um outro tipo de experiência, né? Quer saber uma coisa também que eu fiquei também impressionado lá? Brasileiro, assim, não é no horário das coisas, né? Então, e lá na universidade era tudo regrado, por exemplo, se a aula começa 9h30 começa, você tem que chegar 9h20, 9h25, você senta lá na sua cadeirinha e tudo. Eu lembro que teve um ensaio do coral uma época, do coral universitário, que valia como crédito também, então era uma aula. Eu lembro que eu cheguei 2 minutos atrasado. E eles já tinha iniciado. Mas a porta era assim, o coral estava na frente, o maestro aqui regendo, e a porta estava atrás dele. Né? Eu entrei quietinho, fiz a volta, sentei no meu lugar lá na ponta. Depois, no primeiro intervalo que ele falou, olhou para mim e falou assim, você sabe que você está atrasado, né? Na frente de todo mundo. Aí eu falei, nossa senhora, que minha esposa aqui na frente de todo mundo. Até eu fiquei meio assim, triste na hora, né? Mas depois eu percebi que realmente era um jeito de se lidar com o assunto para todo mundo. Fosse quem fosse. Aí meu professor falava assim, de uma frase, atraso eu não tolero. Tem falta. Só tem uma condição. Se houver alguma morte na sua família. Ou um acidente com você.
E eu fui para Michigan num lugar onde no inverno tem muita neve. Né? E aí eu perguntei, professor, mas e se tiver um problema, a estrada fechou? Ele falou, saia com antecedência. Não, desculpa. Então era assim, era rígido, sabe? Então isso vai transformando você, sabe? Hoje, quer dizer, hoje, depois daquela experiência, dali pra frente, eu fiquei também chato com horário. Então, tá vendo? Quando eu marcava as coisas, nossa, eu impunha meus corais que eu tive, meus grupos, né, minhas reuniões. E eu falava para eles assim, olha, vocês querem chegar no horário? Planejem, por exemplo, encontro às 3 horas. Não planeje chegar às 3, planeje chegar às 10 para as 3. Porque se você planejar chegar às 3, é bem provável que você vai chegar às 3:02, 3:05, entendeu? Então aí isso serviu para a vida, mas serviu muito para minha vida. E eu passei isso adiante o máximo que eu pude. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. Programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.